E se você fosse bem-sucedido em tudo que faz? E se você tivesse reconhecimento mundial e respeito de pessoas importantes? E se você pudesse operar milagres? Isso seria ser feliz para você? Agora pense uma situação contrária. Você é desvalorizado, contrariado e humilhado. Mas, mesmo assim, mantém uma paz interior e caridade. Isso seria ser feliz para você? Isso é o que São Francisco questiona na obra Fiorete de São Francisco, um dos maiores santos da Igreja Católica. São Francisco de Assis nasceu em 5 de julho de 1182, na cidade de Assis, na Itália. É descendente da família Bernardani, uma das mais ricas de Assis. São Francisco viveu cercado de luxos, roupas e festas, mas nunca foi de fato vaidoso. Segundo o que dizem algumas fontes históricas sobre sua juventude, ele era generoso, alegre e sonhava um dia ser um cavalheiro e conquistar o coração do povo com sua bravura. E quero que memorizem essa parte, porque ela vai ser muito importante. Em sua primeira tentativa na carreira militar, São Francisco foi capturado em Perúgia, no ano de 1202, sofrendo e vivendo em condições terríveis. Isso o abalou profundamente, mas, após ser libertado, para compensar o tempo em sofrimento, Francisco se rendeu a uma vida de festas e torneios, mas se mostrou insatisfeito e resolveu voltar a ser cavalheiro, dessa vez servindo ao Papa da época, o Papa Inocêncio III. Em uma de suas missões, Francisco encontrou um grupo de mendigos e isso marcou profundamente. Segundo escrituras, o jovem voltou das suas missões indignado. Agora que ele tanto almejava, agora se tornou um questionamento. Como pode haver tanta injustiça, tanto luxo, ao lado de tanta pobreza? Depois das missões, Francisco mudou radicalmente. O jovem que amava festas, torneios e sonhava em ganhar aplausos, agora chorava e perguntava diariamente o que Deus queria para ele. Um dia, Francisco cavalgava por Assis, ainda profundamente magoado e em crise. Ao passar perto de um leprosário, apareceu um leproso em seu caminho. Francisco tinha uma repulsa enorme por leprosos, algo enraizado nele desde sua infância. O primeiro pensamento de São Francisco foi fugir dali, mas algo em seu coração o impediu e o impulsionou a fazer diferente. O jovem desceu de seu cavalo e caminhou em direção ao leproso, dando a ele uma esmola e beijando suas mãos. Após isso, o leproso desapareceu misteriosamente de sua frente. Por volta de 1205 a 1206, Francisco se encontrou na igreja de São Damião, nos arredores de Assis. Ele chorava e clamava por um direcionamento espiritual. Foi quando ele escutou uma voz clara de um crucifixo bizantino. Francisco, vai e repara a minha igreja, que como vês está em ruínas. A igreja que São Francisco estava era velha. As paredes e seus telhados eram caídos. Então o jovem levou a frase no sentido literal e começou a reformar a velha igreja. Ele vendeu tecidos do pai ilegalmente e começou a reparar a igrejinha sozinho, pedra por pedra, telha por telha. Nessa época, Francisco e seu pai entraram em conflito, já que o dinheiro que era da herança da família estava sendo gasto totalmente na reforma da igrejinha. E isso levou aos episódios mais simbólicos da vida de São Francisco. Ele renunciou à herança e se entregou totalmente à vida religiosa. Após se entregar totalmente a Deus, São Francisco
passa a reconstruir igrejas pela Itália e a viver o evangelho em seu sentido literal. Ele testemunhou a vida de Cristo para ser um exemplo na época, comendo com leprosos, conversando com mendigos e sendo caridoso com todos. Ele não interpretava as escrituras de maneira suavizada, mas vivia em simplicidade absoluta. Ele não só pregou com a Bíblia, mas também pregou com exemplo, pacificando pessoas em um tempo de violência. Tudo isso foi a reforma que Cristo havia pedido a Francisco naquela pequena igreja caindo aos pedaços. Durante uma caminhada de inverno para Persíncula, Frei Francisco, acompanhado de Frei Leão, seu escriba pessoal e melhor amigo, caminhavam no frio, na fome e em grande sofrimento físico. Frei Leão, conhecido por ser sensível e facilmente abatido, perguntou a Frei Francisco: Pai Francisco, o que é a perfeita alegria? E assim Francisco respondeu: Quando chegarmos a Santa Maria dos Anjos, inteiramente molhados pela chuva e transidos de frio, cheios de lama e aflitos de fome, e batemos a porta do convento, e o porteiro chega irritado e disser: Quem são vocês? E nós dissermos, e ele nos responder: Não dizem a verdade. São dois vagabundos que andam enganando o mundo e roubando as esmolas dos pobres. Fora daqui. E não nos abrir e deixarmos passar o tempo, a neve e a chuva, com frio e com fome até a noite. Então, se suportarmos tal injustiça e tal crueldade, tantos maus tratos, sem nos perturbarmos e sem murmurarmos contra ele, escreve que nisso está a perfeita alegria. O homem que antes buscava a aprovação das pessoas por meio de suas conquistas individuais, agora ensinava a seu melhor amigo que suportar a injustiça e lidar com paciência é a verdadeira alegria do homem. Mas por quê? Por que suportar isso tudo seria a perfeita alegria? Porque, para Francisco, a maior alegria é ser como Jesus. Jesus foi injustiçado, rejeitado, humilhado e não compreendido. Mas mesmo nessas circunstâncias, Jesus nos amou e carregou a cruz por nós. Para a teologia franciscana, se para a sua alegria você depender do que pensam de você, você nunca terá paz. A verdadeira alegria é carregar a cruz como Cristo e descobrir que nada pode te assombrar a paz que vem de Deus.